Eu sou Paulo Eduardo, morador da cidade de Jardim, na região sudoeste do Mato Grosso do Sul. Eu tenho 56 anos. Nessa oportunidade, como ativista preto, quero falar um pouco, principalmente, daquilo que é meu, daquilo que é nosso. Falar das dificuldades que enfrentamos no interior, assim como nos grandes centros, não é diferente. Poder falar um pouquinho da minha juventude. Eu vim de uma família muito simples, uma família humilde. Eu não tive pai, fui criado por uma bugra, analfabeta, e as dificuldades dela eram grandes. E isso também eu acabava observando. Para vocês terem ideia, a minha mãe trabalhava na CR3 e lá cada um tinha uma carteirinha que podia comprar no mercadão que existia na época. E minha mãe me dava a carteirinha porque os coleguinhas todos iam para o lanche e eu pegava aquela caderneta, mas eu não comprava. Por quê? Porque eu achava que se eu comprasse, ia diminuir o dinheiro da minha mãe no final do mês. Então eu não comprava. Algumas vezes eu pegava uma maçã verde, que eu gostava muito, mas era bem difícil. Durante os 30 dias, talvez 1 ou 2, 3 vezes eu fazia isso. E aí veio a minha juventude, veio a minha vontade do rádio, que também surgiu, porque minha mãe me chamava para ouvir um rádio 10 da noite, para ouvir um programa de esporte, que era o bate-bola esportivo da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. E aquilo foi me despertando. Aí logo veio eu ser jovem, com 20 anos, comecei a trabalhar no esporte com um colega que me deu a possibilidade, um preto por nome de Oswaldo Freitas, e aí eu entrei no rádio fazendo esporte. Logo depois me veio a possibilidade de ir para o rádio num horário nobre do rádio. Mas aí eu fui começar a enfrentar as dificuldades que você tem. Por quê? Porque você também, na comunicação no país, você tem que saber o que você vai falar, porque você não pode ofender classes, você não pode falar de determinados assuntos, porque o doutor fulano não vai gostar, o empresário tal também não vai gostar. Então a gente melindrava muito, pisava em ovos, porque tinha certas coisas que eu, preto de 21 anos, eu não tinha liberdade para falar. E isso tudo me incomodava muito, porque eu sempre fui humanista, eu sempre fui um defensor de acreditar de que é possível estender a mão para as pessoas mais simples. E o rádio tem esse potencial de levar a cultura, de levar a informação para as pessoas, e eu queria que fosse daquela forma. Aí eu comecei a criar alguns programas fora do rádio para tentar acessar essa população, algumas informações que eu achava importantes. E assim foi a minha trajetória no rádio, quando, na oportunidade, eu trabalhei por 20 anos numa emissora aqui na cidade de Jardim. Eu, humanista, ativista preto, sempre vou estar defendendo a causa preta, estar defendendo a comunidade dos pretos. Quero dizer a você que é preto, que você não se esqueça, você que galgou uns degraus a mais, observe de onde você esteve, aonde você passou e por que você está nessa posição. Às vezes você esquece do seu antepassado e daqueles irmãos que tanto lutaram e que derramaram sangue nessa nação para que alguns pretos tivessem a oportunidade de estar numa novela, de estar no rádio, de estar em alguns cargos que majoritariamente é ocupado pela branquitude. Porque nós é que sabemos, a Lei Áurea foi escrita, houve abolição no país, houve a libertação teórica, porque quando o preto sai da senzala, ele acaba não podendo adquirir uma terra, ele acaba ficando à marginalidade das ruas, passando fome, passando necessidade, e por isso, então, até hoje, a gente defende, por exemplo, uma cota nas universidades, uma cota nos concursos públicos, por causa dessa história lamentável e triste que o preto vem enfrentando e enfrenta. Até nos dias de hoje, a gente sabe da dificuldade que é para um preto galgar alguns cargos ou algumas situações, justamente porque ainda é infinita essa quantidade de perca cultural, emocional e psicológica que o preto ele acaba tendo que encarar no dia a dia aqui no país que vivemos, que a gente imagina que é um país que a democracia seja a nossa bandeira, mas que no fundo ainda o racismo impera no meio das famílias mais tradicionais do país. Resistência sempre!